Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor e dizer que é um prazer ter você aqui mais uma vez para juntos refletirmos sobre mais uma lição desse trimestre. Dessa vez nós vamos falar sobre o drama de Jó. E como sempre, se você ficar até o final dessa aula, eu tenho algumas dicas muito importantes que podem ser um diferencial para você que é aluno e está refletindo sobre a lição, para você que é professor e vai aplicar essa aula. Porque de uma forma objetiva, de uma forma específica, a gente pode encontrar algumas coisas que a maior parte das pessoas não vê na lição. Isso pode ser um diferencial importante para quem está recebendo o ensino da aula e para você também que está aplicando ou refletindo sobre ela, tá bom? Então fica comigo até o final, que durante a aula eu vou dar essas dicas importantíssimas para você, tá bom? Então agora a gente vai para a tela do meu computador e a gente vai começar essa importante aula, esse estudo nessa lição de número 4, ok? Falando sobre o drama de Jó. Vamos aqui então para a tela do meu computador. Bom, já estou aqui na tela do meu computador, então nós vamos começar essa importante aula. Como eu disse anteriormente, a lição de número 4, o drama de Jó. E aí, você pode também, para ajudar o meu trabalho, para incentivar, para estimular, pode se inscrever no canal, ativar o sininho, também dar um like nessa aula, para que o YouTube ranqueie melhor esse trabalho e outras pessoas possam ter acesso a esse material, o mesmo material que eu uso aqui é distribuído gratuitamente em PDF e em PowerPoint para quem quiser usá-lo para estudar, como também para modificar para suas aulas, tá bom? Então conto com a ajuda de vocês para que eu saiba também, que vocês estão gostando desse trabalho, tá bom? Muito obrigado. E a gente vai para os objetivos específicos dessa lição. Primeiro é revelar de que forma as estratégias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Depois, explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. E em terceiro, demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Então, por esses objetivos específicos, a gente já tem vamos dizer assim, a espinha dorsal dessa aula. Então, tudo que a gente vai falar nessa aula gira em torno desses 3 objetivos específicos. Isso você precisa ter em mente como questões principais. Para quê? Para você usar como parâmetro, para não se desviar para um assunto que não tem nada a ver com a lição, ou que é um assunto que tem a ver com a lição, mas é secundário, que você não precisa tratá-lo agora. Então, quando você olha de forma objetiva para os objetivos específicos, você consegue tornar a sua lição mais centrada. E aí você que é aluno absorve melhor e você que é professor consegue aplicar melhor também a sua aula, tá bom? E a gente tem como textuário dessa lição: e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é um dos textos mais extraordinários de toda a Bíblia e reflete o que estava contido na alma de um homem profundamente convicto da relação que tinha com Deus. É simplesmente magnífico. E a verdade prática diz: a despeito das grandes provações que se abateram em nossa vida, ou que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Então, só esses 2 textos, do texto áureo e da verdade prática, já dá uma aula incrível, extraordinária de demonstração de fé e de relacionamento verdadeiro com Deus em todas as circunstâncias. É muito lindo. A leitura bíblica em classe ela está registrada em Jó, no capítulo 1, versículo 13 ao 22, e no capítulo 2, versículo 6 ao 8. Você pode fazer essa leitura aí na sua Bíblia ou na sua revista, tá bom? A introdução dessa lição vai dizer o seguinte: de uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Gente,
Essa introdução aqui, eu tirei só parte dela, tá? Tem os colchetes ali indicando que tem texto antes desse daqui. Mas é a maneira que eu gosto de refletir sobre as coisas. O comentarista ele coloca esse trecho de uma maneira muito enxuta, específica, mostrando exatamente o que vai ser estudado nessa lição. Então, você pegando aqueles objetivos específicos, olhando para essa introdução e linkando com os tópicos que nós vamos mostrar agora, você tem muita clareza daquilo que vai ser tratado aqui. E é simplesmente lindo a maneira como o comentarista expressa a situação de Jó nesse texto da introdução. Vale a pena ler mais de uma vez. E aí no primeiro tópico a gente vai ter tragédia de natureza econômica, no segundo, tragédia de natureza familiar, e no terceiro, tragédia de natureza física e psicológica. Então a introdução combinada aos tópicos, você tem a estrutura de tudo aquilo que vai ser apresentado pelo comentarista. Dessa forma você consegue ter uma concentração maior naquilo que é mais importante, como eu disse anteriormente, sem se desviar para questões secundárias, tá bom? E aí a gente vai ter 4 subtópicos no primeiro tópico, 3 no segundo e 3 no terceiro. Você pode dividir aí 25 minutos no primeiro, 20 no segundo e 25 no terceiro. Eu coloquei 25 no terceiro porque vai falar justamente daquela dor que ela vem para ser a dor final, sabe? Aquilo que acaba com tudo, que é a dor física e psicológica. Quando tudo já está arrebentado, vem a última consequência. Então, você pode dar até mais tempo para esse último tópico, se você achar que isso é viável, entendeu? Então, está aqui toda essa estrutura importante que vai nos guiar durante o estudo dessa lição. Sempre lembrando que o meu propósito aqui não é dar pré-aula, tá? Meu propósito é indicar caminhos que você possa olhar a lição de forma mais objetiva, de forma clara, de forma específica. Você não vai conseguir exaurir todo o estudo sobre Jó nessa lição. Então não adianta querer especular demais as questões, que você vai gastar um tempo que pode ser gasto com questões mais objetivas, tá? Então é interessante. E já dizer de antemão para vocês que pode ser que para quem não passou várias vezes por essas lições e pelo livro de Jó, vai parecer uma surpresa, mas para quem já passou sabe que quando chegar ao final de todas essas lições, a gente não vai ter a resposta que muitas pessoas acham que vão ter durante essa revista, não vai encontrar essas respostas que falam sobre os 2 grandes temas do livro de Jó. Eu vou falar mais para frente, repetir, né, para fixar na mente daqueles que ainda não captaram. Os 2 grandes temas do livro de Jó, eles não são exauridos nessas lições e nem no livro, não adianta. O que se tem são muitas especulações teológicas, mas nenhuma conclusiva. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses 2 grandes temas, tá? E a gente tem no primeiro tópico, tragédia de natureza econômica, o sucesso na esfera comercial. O trecho que eu selecionei, devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos, ou seja, grandes empresários do nosso tempo, né? Gente que tem muito dinheiro, como por exemplo, vamos colocar assim, em matéria de dinheiro, a gente pode colocar o Bill Gates, né? A gente pode colocar o Mark Zuckerberg do Facebook, né? E tantos outros que são gigantes da tecnologia, né, hoje, que são muito ricos, os mais ricos do mundo, né, para comparar com Jó. É porque não tem industriais hoje que sejam ricos como esses empresários da tecnologia, tá? Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de carga. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. Então ele tinha tanto produto para indústria têxtil, como ele tinha proeminência na área de transporte, de carga. Então era uma coisa muito expressiva. E aí sucesso na esfera do campo também. Ó. Então esse sucesso na esfera comercial e agora sucesso na esfera do campo. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terra, ou grandes extensões de terras, e não um nômade como alguns autores supõem. Os bois, e da mesma forma as ovelhas, ofereciam a proteína animal.
As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Então, olha só que interessante. Você tem aqui, então, um homem que domina tanto a área de produção têxtil, tá? Usando aqui os dois subtópicos. Ele domina a área de produção têxtil, ele domina a área de transporte de cargas, ele domina a área de laticínios, né, de proteína animal. Então ele tem, em cada área importante da sua época, ele tem ali um braço empresarial de proporção gigantesca. Então era simplesmente, a gente poderia dizer, como se fala hoje, que ele tinha um conglomerado, né, de empresas, vamos dizer assim, em todas as áreas. Então era um homem extremamente riquíssimo, de grande posição na região que ele estava, todo o mundo conhecido daquela época. E aí agora vem a questão da tragédia, né? Ainda no tópico 1. Terceiro ponto, o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais e o pessoal ao serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. E aí o 4, o ataque do diabo na esfera do campo. Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a sua fonte de riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. Então, o comentarista coloca nos 2 primeiros subtópicos a proeminência de Jó no setor empresarial. E no subtópico 3 e 4 ele coloca o ataque de Satanás nessas áreas para destruir aquilo que Jó tinha, como realmente ele conseguiu destruir. E aqui é evidente, foi uma ação direta do inimigo permitida por Deus. Mas o comentarista faz aqui um adendo importante, uma ponderação importante, de que nem sempre as coisas acontecem dessa forma, né? Tem pessoas do nosso meio cristão que, talvez por ignorar um assunto ou por pouca leitura bíblica, acaba colocando todas as circunstâncias que acontecem como uma ação maligna, quando na verdade se tudo que acontecesse no mundo fosse ação direta do inimigo, todas as empresas do mundo estavam quebradas e todos os seres humanos já estavam mortos. Mas ele age apenas onde Deus permite ele agir. O mundo funciona normalmente, tem pessoas que não têm nem relacionamento com Deus e nem têm relacionamento com o diabo diretamente, como o servindo, né? E são pessoas que elas são prósperas nas áreas em que elas atuam. E a gente, às vezes, fica pensando, né? Pô, como pode? Essa pessoa não tem relação com Deus e é uma pessoa próspera, né? Então, é uma questão que pode ser discutida, mas a gente não sabe todos os pormenores dessas questões, a atuação de Deus com cada ser humano. O fato é que, se todas as empresas quebrassem ou não conseguissem crescer pelo fato de não ter um relacionamento com Deus ou pelo fato de ter recebido uma ação do inimigo, nós não teríamos produção de nada no mundo. Eu não estaria podendo falar com vocês nesse momento usando aparatos tecnológicos para gravar essa aula. Nós não poderíamos nos alimentar de nenhum tipo de alimento, vamos dizer assim, industrializado, ou até mesmo do campo, porque o inimigo destruiria tudo aquilo que a gente tem até que nós mesmos viéssemos a perecer. Então, muito cuidado na hora de analisar as coisas e dizer que é uma ação maligna ou a pessoa está prosperando por uma ação maligna, porque na verdade Deus ele deu uma ordem lá no princípio, lá em Gênesis, para que todos nós seres humanos fôssemos fecundos, né? Fôssemos
pessoas que se multiplicassem. E para se multiplicar e ser fecundo, a gente precisa dominar naturalmente a área da administração, porque como que você vai se multiplicar e não consegue administrar uma cadeia de abastecimento, por exemplo, ou a produção de alimentos? Então Deus nos deu a capacidade da administração, né? E uma série de capacidades que vem com essa para a gente poder gerenciar a vida. Então, cuidado na hora de colocar tudo na esfera espiritual, que senão você acaba se atrapalhando e vai ser ridicularizado por outras pessoas, ok? Então fica aqui essa situação do ataque específico do inimigo naquilo que Jó tinha, destruindo praticamente tudo. Aí a gente vai para o tópico 2, ele vai falar agora da tragédia de natureza familiar. E aí a gente tem a questão dos filhos, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, ou seja, o mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Então, aqui eu, particularmente, eu não tenho palavras para expressar a dor de Jó. Essa lição, como um todo, é muito uma lição no campo da experimentação, é uma lição no campo da prática, não é uma lição no campo da teoria. Aqui não cabe muitos conceitos teológicos, aliás, quase nada de teologia cabe aqui. Aqui cabe olhar para a história, para os fatos que sucederam e olhar para o drama de um homem que tem uma relação íntima com Deus, mas que não é preservado, ou como muitos dizem hoje, blindado, né, das circunstâncias difíceis dessa vida. Ele perdeu aquilo que lhe era mais precioso, os seus filhos. E é interessante, se a gente pensar, é muito provável que havia naquele local muito mais gente do que só os filhos. Porque as pessoas têm amigos, e quem tem dinheiro tem muitos amigos, né? É possível que aquela festa estivesse cheia de outras pessoas que não eram da família, mas estavam ali como amigos e morreram juntos. Então é possível conjecturar sobre isso. E a forma inexplicável como a tragédia acontece é muito interessante. E aqui vai uma dica já que pode ser colocada nessa aula, para você que é professor, está estudando, você que é aluno está refletindo sobre ela, que lá na frente, quando a gente chegar no final do livro de Jó, que Deus restitui todas as coisas a ele e lhe dá fecundidade para ter outros filhos, na verdade, a gente entende que os filhos não foram substituídos. Foram dados a Jó novos filhos, porque não há substituição para filhos. Há substituição para aquilo que é material, a substituição para o gado, a substituição para a riqueza. Mas não existe substituição de um filho por um novo filho. Isso não existe. Os filhos que foram perdidos é uma dor que Jó guardaria para o resto da sua vida. Pelos outros 140 anos a mais que Deus lhe deu, essa dor estaria junto com ele. Nunca mais sairia da vida dele. Essa seria agregada, porque os novos filhos seriam novas alegrias, mas não suplantariam a alegria ou a tristeza de ter perdido os filhos anteriores. É muito importante pensar sobre isso também. E aí a esposa, a frase amaldiçoa a Deus e morre, Jó 2:9, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. O fato é que, se a dor atingiu o personagem Jó, atingiu igualmente a sua esposa. E talvez muito mais pela falta de intimidade com Deus. É possível que esse nível de intimidade que Jó tinha com o Senhor não era o mesmo que seus filhos e que a sua esposa tinham. Ele é um personagem singular em toda a história bíblica.
A intimidade dele com Deus é uma coisa assim, de poucos, que poucos alcançaram, como Enoque, por exemplo, né? Que foi transladado para não ver a morte. Mas a esposa de Jó muito provavelmente não tinha esse nível de relação com o Senhor. Então ela olhou para as circunstâncias, enquanto Jó olhava para Deus. Ela olhava para os acontecimentos. Então é muito importante também não colocar sobre a esposa de Jó uma crítica da qual nem você nem eu poderíamos suportar. Então é preciso ter muita moderação quando se referir à frase dela, né? E Jó sabiamente respondeu que ela falava como uma doida. E é bem possível que aquela situação toda tivesse colocado no seu sistema emocional, na sua mente, justamente esse desequilíbrio que é causado em uma pessoa que enlouquece, ok? E por isso ela expressa essa frase que é completamente suplantada e sufocada pela palavra de Jó com uma firmeza extraordinária, né? Como fala qualquer doida, falas tu. Receberíamos o bem de Deus com prazer e não receberíamos o mal? Então é muito profundo a resposta de Jó nessa questão também. E 3 é o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. Então, aqui é só relatar o fato, não tem como ficar especulando, porque vai ser só especulação e a gente nunca vai ter uma resposta conclusiva, ok? Então ele só completa esse terceiro ponto, toda a situação em que eles estavam vivendo. Aí a gente vai para o tópico 3, tragédia de natureza física e psicológica, o diabo toca na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. E o 2, saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via cometido de uma grande desgraça. Ele ia para um monte de cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Trágico. Então, tem como relatar de forma melhor do que essa colocada pelo comentarista aqui, ok? E dizer sobre essa questão que não tem também como nós acharmos elementos para proferir com palavras a situação que Jó vive aqui. É indizível, é impossível expressar com palavras. Talvez todos nós que estamos estudando essa lição não passamos nem 10% daquilo que Jó já passou ou passou na sua história. Talvez os mais velhos entre nós que estão estudando esse assunto não tenham passado tamanha dor. Por isso a gente não tem condição aqui de ficar proferindo sentenças e críticas, apenas absorver essa situação como uma grande inspiração de um homem completamente centrado em Deus. Isso que é o fator extraordinário. E aí a gente vai para o 3, eu coloquei separado porque é grande, porque justamente fecha essa questão, a saúde mental. Então ele vai dizer aqui o seguinte: não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Jó 3, versículo 1 ao 14. Ainda que mantivesse
sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Então, tem pessoas que são ou desinformadas ou são muito ignorantes sobre um assunto para dizer que uma pessoa que se relaciona com Deus não tem depressão, quando na verdade tem depressão também, porque nós vivemos no mundo físico. Às vezes a gente não tem a doença, depressão, mas nós nos sentimos deprimidos. De tempo em tempo, quem não sente isso? Eu já fiz reflexão sobre isso, já sofri isso e já conversei com muitas pessoas antes de falar. Eu, assim, de período em período, tem um dia que eu me sinto triste, assim, sem saber exatamente qual a causa daquela tristeza, às vezes uma angústia, assim, parece que a vida não tem sentido, parece que toda a correria que você faz não tem resultado, parece que tudo aquilo que você tenta realizar não se encaixa e você se sente como que desorientado no mundo e aquilo gera uma tristeza dentro de você. E ela passa depois de um período, às vezes no mesmo dia. E eu conversei com outras pessoas sobre isso e elas me relataram também que de período em período se sente assim também. Por quê? Porque a nossa vida não é só uma vida espiritual. Ela é uma vida que tem a parte humana e a parte espiritual juntas. Então nós recebemos influências de substâncias químicas que atuam no nosso corpo, a gente recebe influência de mensagens cerebrais que são enviadas para o nosso corpo e nós respondemos de forma física. Às vezes assim, a gente sente dor no corpo, dor nas costas, dor no coração. A gente sente os estímulos, né, nos músculos, nos olhos, que é resultado de alguma alteração por conta de nervoso, alguma coisa que a gente passa. E todo mundo tem essa sensação. E a gente está no mundo, é um mundo real, tá? Não é um mundo fantasioso. E aí quando você pega isso, todas essas situações e muito mais que eu não falei aqui, e você coloca para comparar com a vida de Jó, a situação dele não tem como expressar. Ele realmente deve ter passado uma situação de depressão muito forte, mas com muito equilíbrio, de um homem que estava muito confiante do Deus que ele servia. Essa expressão do texto áureo, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ela vai até o fim do livro. Mesmo que Jó protesta, contesta, ele continua firme na resolução de quem Deus era e de quem ele era na relação com Deus. Então é isso que a gente tem que guardar. E aí, essa é a minha dica final para vocês. Que não adianta vir com especulação de teologia, de filosofia, para tentar expressar aquilo que Jó viveu, que não dá. A gente só pode se aproximar em comentários, isso de forma prática, trazendo à tona algumas situações vivenciadas por nós, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, das quais a gente participou diretamente, ou vivenciamos, ou indiretamente. Mas além disso aí, é bobagem, tá? Querer explicar o inexplicável, não dá. E lembra que eu falei lá atrás para vocês que os dois grandes temas do livro de Jó permanecerão sem resposta, tá? Até o final do livro, e depois o livro se fecha e a resposta não vem. Não vem. Então os dois grandes temas são: por que o justo sofre? E se Deus é bom, por que o mal existe? Então esses dois temas vão ficar sem resposta. Especulação tem aos montes. Tem aos montes, mas resposta mesmo não tem. Isso pertence a Deus, talvez algum dia a gente saiba o que é, mas a resposta disso a gente realmente não tem, ok? E aí a gente chega ao final dessa lição, a conclusão da lição, que eu também acho bem bacana para você citar na sua aula e refletir sobre ela, que é o seguinte: nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez
diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Que conclusão linda! Tenta, você que é professor, lê-la na sua aula. E eu finalizo dizendo que o único que consegue preservar a nossa saúde mental e emocional numa situação como essa é Deus. Então entrega o seu caminho inteiro ao Senhor. Porque você não sabe o que vai acontecer na sua vida no dia de amanhã. Mas uma coisa você pode saber, que se você entregar a sua vida por completo a Deus, Ele pode proteger as suas emoções, o seu intelecto, de maneira de te preservar, de esconder você no pavilhão dEle, de maneira que nada possa levá-lo à loucura, mas o Senhor possa passar com você até o fim da sua prova e você poder sair experiente e mais firme no Senhor. Eu espero, de alguma forma, ter auxiliado cada um de vocês nessa lição e dizer que foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que seja útil de alguma forma para a sua reflexão sobre a lição, que é muito mais prática do que teórica, tá? Então não fica muito preocupado com buscar muitos materiais sobre o assunto, ficar refletindo sobre o que centenas de teólogos estão falando sobre isso. O fato é que a situação de Jó acontece naquilo que é prático, naquilo que é concreto, naquilo que é real, na vida humana dada por Deus. E é dentro dessa estrutura que a gente precisa refletir, tentando se aproximar da sua situação, sem ficar com muito conceitos teológicos, filosóficos, ou seja, de que ordem for. A questão é prática, atinge a todos nós, e aqueles que estão firmes no Senhor, pode passar por elas, se confiar em Deus e manter, mesmo que tudo diga o contrário, se manter confiante e escondido em Deus. Deus abençoe você. Se Deus quiser, nós nos vemos na semana que vem. Olha sempre aqui na descrição do vídeo que eu coloco algumas dicas importantes, também material para você poder realizar alguma coisa nova no meio digital, tá bom? Que possa ser útil para você, para o seu trabalho, para uma nova experiência profissional e para a sua vida como um todo. Deus abençoe a você. Se Deus quiser, nós nos vemos na semana que vem. Até lá!